aula online é punk. Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje é nossa aula 4, tá? Vocês vão ver que eu sempre tenho feito aulas síncronas, né? Como essa, e aulas assíncronas. Então, a nossa aula hoje é uma aula para a gente dar seguimento que a gente começou sobre falar literatura apocalíptica. Deixa eu só ajustar aqui para a gente poder começar. Vamos lá, deixa eu só pegar o mouse aqui para facilitar a minha vida. Galera, a nossa aula de hoje, a gente vai dar uma passada geral quando a gente fala em termos de acadêmicos e como é o que a gente chama de estado da arte relativa à questão a, da literatura apocalíptica apócrifa. Na semana passada eu falei sobre a literatura apocalíptica judaica, na aula passada. Agora eu vou falar um pouco mais sobre essa literatura apocalíptica apócrifa. E a gente vai dar uma olhada em que alguns acadêmicos, como que eles lidam com esses apócrifos. A gente vai perceber que a maneira como esses autores lidam com os apócrifos influencia diretamente o resultado do trabalho deles a respeito é, da forma como esses apócrifos apresentam as visões. Então, nós temos vários tipos de posturas quanto a isso. Talvez alguns autores vocês já ouviram falar, outros não. Então, eu preciso assim, que vocês sempre me atualizem se tiverem dúvidas, alguma coisa. Me fale assim, o que vocês não conseguiram entender para a gente poder conversar aqui melhor, tá bom? Deixa eu só habilitar minha câmera aqui. Beleza, vamos lá então. Deixa eu apresentar o material para a gente poder começar a nossa conversa. Na verdade, até. Vamos lá. Tá. Aqui está a aula 3, mas já é a aula 4, tá? Ok. A questão é, como é que os eruditos acadêmicos lidam com os apócrifos? Com essa literatura apocalíptica apócrifa. Eu dividi aqui pelo menos três posturas mais comuns. É claro que é uma divisão apenas de forma didática, porque mesmo entre esses autores, especialmente aqueles da recepção cautelosa, tem hora que eles são mais críticos e tem hora que eles são mais receptivos, né, aos apócrifos. Então, é só para a gente entender assim, as diferentes linhas com respeito à questão e essa literatura apócrifa, qual que é a relação da literatura canônica com ela. Então, algumas recepções mais assim, otimistas ou mais abertas. Henri Daniel Hooks, naquele material A Vida Diária nos Tempos de Jesus, vocês devem ter lido, tem uma parte especialmente sobre que ele trabalha sobre o Messias, muito legal, galera, muito bom. Se vocês depois puderem ler só essa parte, como é que ele apresenta a crença popular da época de Jesus a respeito do Messias, tem muito a ver com a nossa disciplina, porque vai explicar um pouco a influência, o qual que é a presença desses conceitos, dessa figura messiânica da apocalíptica judaica apócrifa no Novo Testamento em termos assim do contexto da Palestina do tempo de Jesus. Mas o rei Daniel Rupes ele é mais otimista. Um que é muito otimista é um italiano, tem um material que por sinal é muito legal sobre os apócrifos, mas ele é bastante otimista, é Luigi Moraldi. Luigi Moraldi ele vai ressaltar muitos apócrifos como escritos que têm uma qualidade técnica, literária muito grande. Não sei se vocês já chegaram a ler os apócrifos do Novo e Antigo Testamento, mas não se compara com os canônicos. Agora, dois caras que são mais complicados, que são mais radicais, é o Bart Ehrman
e o João Dominique Crossan. Esses aí quase que chegam a dizer que os apócrifos eles são tão melhores, tão bons ou melhores do que os canônicos. E a gente tem que ter muito cuidado com esses dois caras, uma certa cautela, por quê? Porque eles vão tentar defender que a visão cristã ou a perspectiva ortodoxa que prevaleceu, ela prevaleceu apenas por uma questão política. Existiam outros cristianismos, eles nunca vão falar cristianismo no singular, vão falar cristianismo no plural, porque eles vão partir da premissa que, na verdade, a ortodoxia ela prevaleceu porque ela foi politicamente mais forte. Não é porque ela é em si teologicamente mais centrada, teologicamente mais constituída, e que as outras visões elas são visões que distorcem, que destoam. Não, para eles a questão é simples. Por que, que os apócrifos não foram incluídos no cânon? Porque houve um enviesamento político e por isso eles foram colocados de fora. Só por isso. Agora, existem outros que é de uma recepção cautelosa. Eles até veem que os apócrifos eles têm uma distinção qualitativa em relação aos canônicos, mas ainda com um olhar um pouco mais compassivo. David Aune, que é um comentarista de Apocalipse, tem um comentário vasto, até meio complexo sobre o Apocalipse. E esse cara, Wilhelm Schleiermacher, ele é Schleiermacher, ele tem dois volumes ou um volume gigante sobre Apocalipse. Só que o Schleiermacher, ele é mais cuidadoso, ele vai mostrar, ele vai argumentar que os canônicos são muito superiores aos apócrifos. Agora, uns que têm uma aproximação bem mais crítica, que faz a devida análise desses apócrifos, J.K. Bill, né, o comentarista de Apocalipse, pessoal, vocês também têm alguns a teologia bíblica dele, que eu, inclusive, eu dei uma olhada, interessante a forma como ele trabalha a teologia bíblica dele, é uma abordagem bastante diferente daquilo que eu tenho visto em outros autores, como o próprio Ridderbos, o Howard Marshall, o LED, que é um mais antigo, e quem, caramba, que eu estava pensando que tem? O Donald Guthrie. O Bill está numa perspectiva bem diferente. Contribui. O Grant Osborne, aquele da espiral hermenêutica, ele também tem um comentário sobre o Apocalipse. O William Hendricks e o Simon Kistemaker, né? Mas da linha um pouco mais reformada. São vários tipos de apócrifos, tá? Não vou colocar todos aqui. A nossa atenção, nosso foco são esses apocalipses, apócrifos, para a gente entender um pouco como é que eles trabalham. Só em caráter de introdução, tá, galera? Que não dá para trabalhar todos esses escritos apócrifos, especialmente Apocalipse, eles têm várias origens. É árabe eu digo assim, da Síria, é, daquelas regiões da Palestina, copta, que era uma viés egípcio e armênio. Então, você tem apócrifos de várias origens. Por isso, é sempre perguntar, quando vai analisar um apócrifo, de onde que ele vem. Porque se ele é copta, você vai perceber algumas tendências, uma vinculação muito forte com o gnosticismo, dependendo do período. Se é da Armênia, se é uma origem dos armênios, você vai ver já uma outra visão, sabe? Como se fosse uma espécie de complementação aos canônicos. Em termos de periodização, antes da definição canônica oficial, né, essa literatura apocalíptica ligada a que tenta, de alguma maneira, se vincular ao Novo Testamento, eles tentam, de alguma maneira, alguns rivalizarem com os canônicos. Eu vou trazer aqui alguns textos que isso vai ficar bem claro para vocês. Que eles vão tentar, de alguma maneira, suplantar ou com a pretensão de substituir os canônicos. Eles vão meio que dizer assim, tem a versão dos canônicos? Pois é, mas o que eu estou apresentando aqui é uma outra visão, que é a visão mais correta. Mas esses tipos de apócrifo, eles são mais encontrados antes da definição do cânon. E vai só uma pergunta aqui, galera, não sei se caiu no provão de vocês. Qual foi o concílio e a data de definição oficial, né, estou falando de estudos e listas canônicas, qual foi o concílio e a data de definição oficial do cânon bíblico? Vocês sabem me dizer? Quem sabe pode habilitar o microfone e falar aí para nós.
Vocês sabem qual foi o concílio e a data que definiu, falou assim, esses são os canônicos, e que a lista que foi seguida por toda a cristandade até a Contra-Reforma, que incluiu, né, que hoje é a Bíblia Católica, mas se alguém sabe, isso caiu num provão, no meu provão, não sei se caiu ou caiu, vai cair no de vocês. Eu não sei não, pastor. Não sabe, ninguém tem uma ideia aí? Nesse provão não caiu. Não caiu. Não. Menos mal. Essa questão do cânon foi definida em 396, um concílio chamado Concílio de Cartago III, que foi o concílio que definiu essa questão do cânon. É claro, quando eu falo assim, definiu essa questão do cânon, significa que a partir desse concílio, a igreja ela então tinha uma lista, né, oficial. Antes existiam listas, mas não eram oficiais. Ok, só para vocês entenderem um pouco desse quadro da literatura apocalíptica apócrifa do Novo Testamento, tá? Galera, eu não sei se tem alguma aula sobre isso gravada em português. Não sei. Então, eu não encontrei. Se depois quiserem fazer uma pesquisa, me ajudem, porque eu tenho a impressão que eu desconheço se tem alguma aula só sobre isso. Então, se vocês puderem depois compartilhar, a gente vai divertir um pouco com isso aqui. Ok, o que a gente tem de literatura apocalíptica apócrifa? O Apocalipse de Paulo, é claro que alguém ia escrever, né? Afinal, Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, se os apócrifos de alguma maneira tentam rivalizar com o canônico, é alguém escrever de Paulo. Tem o Apocalipse de Pedro, Tomé, Apocalipse da Virgem. Percebam, galera, se é Apocalipse da Virgem, claro, com referência a Maria, de quando que seria mais ou menos esse escrito? De que século? Lembrando que essa questão É bem recente, né, pastor? Terceiro ou quarto, pastor? É por aí. Não, Será que terceiro ou quarto? não, isso é bem depois. Essa discussão você pode Credo. colocar para depois do sexto século. Então, se tem Que um isso. Apocalipse da Virgem, ele é muito É, depois de posterior, Constantino, né, com certeza. né? Sem dúvida. E por último, a É porque uma revelação vez de. eu li que já tinha indícios da adoração a Maria, já no comecinho do cristianismo, né? Tipo assim, convertendo a deusa Ísis, né, para Maria, tipo, um sincretismo, entendeu? Por isso que eu chutei. Ah, tá. Tem que olhar isso. Assim, essa questão de Maria, ela já provavelmente de alguma maneira talvez estava presente, só que ela ganha força, né? A partir ali do século V e VI, né, que são as discussões mais que se voltam para essa questão, porque até o Concílio de Calcedônia, né, no século V, as discussões giravam, o século IV e V, elas giravam em torno da questão de Cristo. A partir daí, a discussão passa a se voltar para Maria. E por último, revelação de Estevão. Só para vocês entenderem tipos de texto, olha a quantidade de línguas que esses escritos foram compostos. Você tem grego, tem etíope, tem copta, tem siríaco e tem latim. Seria muito interessante se alguém fizesse um doutorado na área de letras sobre algum desses escritos. Porque, tipo, é pouco estudado. Aqui no Brasil, então, é pouquíssimo estudado esse tipo de material. E é um material vasto. Tem muita coisa lá. Estudar não do ponto de vista teológico, né, assim, para descer além no apócrifo, mas do ponto de vista literário, entender, assim, quais são as tendências e pensamentos, o que está por trás do escrito, onde que ele foi composto. Ou história ou literatura da área de letras faria um trabalho lindo sobre esse tipo de escrito, que não é a minha intenção, porque eu não tenho fôlego para isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu sempre vou trazer aqui, eu prometi na aula passada, que a gente tem que ler os apócrifos em si. Porque não dá dizer assim, os apócrifos são tudo errado, eles estão falando muito besteira. Não, tá, beleza. Mas, a questão é, a gente já leu? A gente teve contato com os apócrifos, assim, para poder ter essa fonte primária? Eu acho que isso é importante, sempre tem que ler a fonte primária. Vai lá, o que diz o Apocalipse de Paulo? A criança pequena falou dizendo: Eu sei quem você é, Paulo. Você é aquele que foi abençoado do útero de sua mãe, né?
fazendo aqui quase que uma relação de Paulo com Cristo, João Batista. Pois eu vim até você para que você possa subir para Jerusalém, para os seus companheiros apóstolos. E por essa razão você foi chamado. Eu sou o Espírito que te acompanha. Deixe sua mente acordar, Paulo. Olha só, gente. Tem essa ideia de Deus que ele se coloca como uma mãe, como uma mulher, como uma criança. Você vê a Cabana, aquele livro mais recente, elabora essa visão. E aquele filme Deuses e Reis, sobre Moisés, né? Que é muito fora da realidade, mas a Deus lá é uma criança. Não é uma novidade, pessoal. O Apocalipse de Paulo já faz isso. E veja bem, pelas palavras aqui do texto e as expressões, vocês acham qual que é a tendência filosófica desse Apocalipse? O que vocês acham que está por trás? Vocês têm algum chute? Paulo Messias? Não exatamente. Não exatamente. Deixa eu colocar. Olha essa aqui. Deixe a sua mente acordar, Paulo. Gnosticismo. Gnosticismo. Ou seja, Paulo, ele agora está sendo despertado. Veja bem que essa ideia do gnosticismo está sendo introduzido, despertado. Ele está sendo despertado para um conhecimento que ele não tinha. Isso é bem gnóstico. Por isso eu destaquei algumas partes. Legal. Olha, veja bem aqui, ó. E após ele ter concluído esse discurso, ele falou para mim, dizendo: Deixe sua mente acordar, Paulo, de novo. E veja esta montanha sobre qual você está parado. É a montanha de Jericó, para que você possa conhecer as coisas escondidas nasquelas que são visíveis. Você vê essa oposição entre o visível e o invisível, o conhecimento que está acessível, mas é uma espécie de conhecimento que está oculto, que ele só é possível aquele que está mais avançado, aquele que é iniciado. Continuando aqui, agora você irá para os 12 apóstolos, pois eles são espíritos eleitos, e eles te saudarão. Ele levou seus olhos e viu eles o saudando. Ou seja, a gente percebe essa tendência gnóstica. E como é que a gente percebe? Na fonte primária. Não precisa muito esforço. Se você estudar um pouquinho de gnosticismo e ler esses apóstolos, você já consegue perceber a influência do gnosticismo por trás desses. E veja bem que não é uma coisa também feita de qualquer forma. Elabora personagens bíblicos, Paulo, apóstolos, elabora locais bíblicos, subir para Jerusalém, montanhas sobre Jericó, elabora até mesmo expressões muito, muito nossas calvinistas, né? Espíritos eleitos, né? Como se fossem espíritos calvinistas. Mas veja que esses escritos apócrifos, eles retomam um linguajar do Novo Testamento com uma roupagem da época na qual eles foram escritos, no caso aqui está embebido do gnosticismo, e tenta, de alguma maneira, trazer para os seus, vamos dizer assim, agregados ou adeptos uma visão de um conhecimento que é superior, que estava inacessível, mas agora está para aqueles que foram escolhidos para tal. Isso faria muito sentido, pessoal, para alguém daquela época no Egito. Faria muito sentido dizer, não, você está tendo aqui um conhecimento que não estava acessível para outros. Entendeu? Então, o negócio Isso é bem aqui... recente, né, pastor? Eu Eu lembro diria... de você ter falado que o gnosticismo ele não era trabalhado de maneira assim, do jeito que a gente pensa, né, no período do Novo Testamento, né? É bem posterior, né? É, o gnosticismo, ele assim, tem força assim, para ser chamado como tal, combatido no segundo e terceiro séculos. No primeiro século, você não dá para você falar de gnosticismo, tá? Se vocês lerem alguém do Novo Testamento dizendo de gnosticismo, e tem um pessoal, não vou citar nomes aqui, mas são um pessoal que vai ter nada a defender. Gnosticismo no primeiro século isso é uma aberração, isso é uma desculpa, isso é um absurdo. Não tem esse movimento gnóstico no primeiro século, você tem ideias incipientes. Para você ter um movimento, você tem que ter uma certa. Primeiramente, você tem que ter um corpo literário já escrito, difundido. Não, você não tinha isso no Novo Testamento, no primeiro século.
você tem que ter líderes ou nomes específicos de pessoas que, nessa época, eram conhecidas como tais. Esses gnósticos serão conhecidos como tais apenas no segundo século. Tanto é que escritos contra o gnosticismo, eles só são desse período em diante, não são anteriores. Então, por isso que tem que ter um cuidado. Por exemplo, o pessoal fala, não, porque João, de 1 João está combatendo uma espécie de gnosticismo. Não está combatendo espécie de gnosticismo nenhum, que não tinha gnosticismo naquela época. Ele está combatendo ideias incipientes que depois foram formatadas em um movimento conhecido como gnosticismo. Só para explicar essa distinção, você ressaltou bem, o Jefferson. Ok, enfim, isso aqui só para mostrar para vocês a questão do terceiro céu, que Paulo fala lá, e aqui o quarto céu. Então, assim, o gnóstico, ele não fica naquilo que está no plano, não. Ele está dizendo, não tem só terceiro céu, existe um quarto céu. E veja aqui, olha só como é que eu vi anjos parecendo Deus, os anjos trazendo uma alma para fora da terra dos mortos. Isso aqui é muito mescla de filosofia grega com linguajar do Novo Testamento. Então é muito interessante esse tipo de análise. Enfim, eu não vou trabalhar esse aqui vai estar no material, que vai estar disponível para vocês. Mas vamos lá, Apocalipse de Pedro, só para vocês terem uma ideia. Olha só que interessantes algumas coisas que aparecem aqui. Primeiro, este te apareceu agora entre aqueles, naquele no qual se é aparecido no Filho do Homem. Gente, os apócrifos tem hora que eles são muito confusos, tá? Então, esses trechos, vocês dão uma compreendida aí, que tem hora que eles misturam coisa demais, não tem pé nem cabeça. Vamos lá. Filho do Homem, que é uma expressão muito comum no Novo Testamento. Exaltado no alto dos céus, revelado com o temor dos homens, da essência semelhante. Quando esse debate sobre Cristo, se ele tinha a mesma essência ou essência semelhante do Pai? Qual foi o conselho? Esse aqui é um pouco da história da teologia das três opções. Niceia e Calcedônia? Mais propriamente, Niceia e Calcedônia, nesse período. Então aqui você tem um Apocalipse de Pedro que está dizendo que o Filho do Homem tem uma essência semelhante, mas não é igual do Pai. Mas tu, Pedro, sê perfeito segundo o nome que eu te coloquei pedra, pois eu te escolhi e fiz de ti um princípio para o resto, a quem eu chamei para o conhecimento, para a gnose. Então, você tem aqui novamente a questão gnóstica. Pedro, só continuando aqui, eu te disse diversas vezes que estes são cegos sem guias, né? Retomando a linguagem dos sinóticos. Se queres conhecer sua cegueira, coloca as tuas mãos sobre os olhos do seu corpo e diga o que vês. Então, tem muito essa questão da iluminação, de passar a enxergar, de ter acesso ao conhecimento, de ser eleito para ter uma determinada revelação específica. E aqui realmente, aí é a viagem bastante viagem. Se você acha que hoje lê algumas viagens bem esquisitas, dá uma olhada aqui nesse trecho que você vê do Apocalipse de Pedro para ver que trem viajado. Cada alma deste mundo tem como destino a morte, segundo a nossa opinião, porque é sempre uma escrava. Então perceba que a influência de uma antropologia platônica, né, da materialidade como uma prisão, como imperfeição, porque há o mundo das ideias como um mundo perfeito. Então isso aqui é um neoplatonismo com a linguagem que tenta se passar por uma linguagem cristã. Então é uma coisa importante, só fazendo um parêntese, que em geral as heresias elas têm exatamente essa forma de operação. Elas usam uma linguagem que é muito próxima àquilo que nós conhecemos, né? Só que o que está por trás são conceitos completamente diferentes. Se eu posso dar uma ilustração mais recente, quando você, por exemplo, vai pegar e ler os comentários do Karl Barth, você vai ler a obra dele, você fica assim, cara, esse cara era muito crente, porque ele está falando de conversão, ele está falando de justificação pela fé, de revelação, isso é coisa que nós também falamos. Cuidado.
Karl Barth, ele usa uma linguagem que é a mesma que nós usamos, conceitos, palavras, mas os conceitos por trás das palavras são diferentes. O que Karl Barth entende por conversão não é o que nós entendemos. O que ele entende por revelação também não é. A visão dele sobre a escritura também não é a nossa visão. Então, por isso, tem que ter cuidado. E os apóstolos, eles trabalham nesse princípio já há muito tempo. Só que na parte final, para vocês verem, as almas amam as criaturas da matéria, vindas à existência com elas. Isso aqui é muito neoplatonismo. Muito. Essa preocupação entre a materialidade e a imaterialidade, almas que são escravas porque estão em corpos, mas que vieram à existência. Então, é uma temática muito, muito forte do gnosticismo. Só um detalhe, deixa eu parar aqui de projetar um pouco. Sobre gnosticismo, tem uma obra, não sei se você já tiveram a oportunidade de ler, que é o livro do Samuel Vieira, O Império Gnóstico Contra-Ataca. Não sei se você já tiver esse privilégio de ler esse livro. É uma boa introdução ao gnosticismo, então é legal sobre gnóstico. Muito Eu bom. li um pouco sobre. Eu li um pouco sobre ele também, inclusive eu usei algumas referências dele na minha monografia. Ele era teu orientador, teu censor, alguma coisa assim? Não, eu usei o material dele, né? Eu achei Legal. interessante que eu entrei um pouco no assunto, né, sobre o gnosticismo, aí eu utilizei uma parte do material dele. Sim, é importante, só falando para vocês, quando a gente vai falar de gnosticismo, ou dessa presença de influência gnóstica no Novo Testamento e tal, tem um material, tem um comentarista chamado Colin J. Cruz. Eu não sei se eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver seu projeto aqui para vocês, o comentário dele de 1 João. Ele foi um dos caras que mais me ajudaram a tomar cuidado com esse negócio de falar sobre... Deixa eu ver aqui o site. Falar de gnosticismo no primeiro século. Você já deve ter lido isso, o próprio Stott fala isso, que João escreveu Jones. O Jones fala muito. Isso. Escreveu uma carta. As cartas de João é um combate, especialmente a primeira, contra Cerinto. Esse cara aqui, deixa eu projetar aqui para vocês. Vocês verem quem que é. Que escreveu a carta 1 João, está combatendo a Cerinto e tal, porque tem um pai da igreja que falou que João estava na Termas, aí de repente Cerinto entrou e ele saiu das Termas falando, vamos sair desse lugar, porque esse lugar está condenado, Cerinto está aqui. Galera, primeiro assim, a gente não sabe se isso aconteceu de fato, porque vamos combinar que João, judeu, cristão, está numa Termas romana, é um negócio meio estranho. Começa por aí, né? Assim, cara, o apóstolo dele está na terra romana, nas terras romanas, não sei. Segundo, porque esse cara aqui, o Colin J. Cruz, desse material, The Letters of John, ele faz um trabalho, ele pega, ele faz ele tenta rastrear o que se tem de escrito ou de alguém que fala sobre Cerinto. E ele vai demonstrar que João não está combatendo Cerinto, porque o que João escreve não combate diretamente o que Cerinto falava. Ou seja, ele dá uma desconstruída legal em toda uma galera da teologia que vai usar essa máxima de João combatendo o gnosticismo. Esse cara aqui, ó, o melhor comentário na avaliação desse site de 1 João. Muito bom mesmo. Essa série, Pillar, New Testament Commentary, é uma série muito bacana. Tem muita gente boa. Deixa eu clicar aqui nessa série. Estou dando algumas dicas para vocês de material, né? Você vê Mateus, Leon Morris, vamos ver o que mais tem de coisa boa aqui. O Evangelho de João do Casso, que já está agora traduzido. Esse do Cruz, também sobre Carta de Paulo aos Romanos. Esse aqui de Efésios, Peter O'Brien, é muito bom esse material. Esse comentário também do Douglas Moody Colossenses. Então tem uma galera boa aqui dessa coleção do Novo Testamento. The Pillar New Testament Commentary. Muito bom. Só para passar para vocês algumas referências que são
interessantes. Ok, vamos fechar aqui então. A gente pega só mais uma questão do Apocalipse de Pedro. Eu queria. Sim. Só uma dúvida. Eu não sei se o senhor mencionou, quando fala Pedro, Paulo, é quem, assim, quem são esses autores? Ou não se sabe? Você fala dos Apocalipses? Isso. Não, você sabe. Você não consegue trabalhar assim exatamente com autores específicos. Falar assim, foi um autor. Pode ser que tenha sido vários. Mas é um pseudônimo, então, se não é nem Paulo, né? Assim, eu sei que... Não, é pseudomínico. Eles só usam um personagem bíblico para dar autoridade àquilo que eles estão dizendo. Entendi. Tá? Pessoal, vou ter que só encerrar um pouquinho aqui a gravação, porque eu preciso, só pelo jeito, de uma ligação aqui, mas depois eu só vou passar mais um slide e eu vou encerrar a gravação para a gente fazer um momento de perguntas, se vocês tiverem, a respeito do que a gente viu até aqui na disciplina, não precisa ser exatamente dessa aula, mas o que a gente viu na disciplina até aqui. Só terminando aqui então com o Apocalipse de Pedro. Eles fazem negócio com a minha palavra e anunciam um duro destino. Eles quem? Quem que o Apocalipse de Pedro está querendo combater aqui? A ortodoxia. Olha aqui embaixo. Existem também outros que não são dos nossos, que se chamam a si mesmos de bispos e também diáconos, como se tivessem recebido essa autoridade de Deus. Eles são julgados por ocupar os primeiros lugares na Assembleia. Essa gente, eles são canais vazios. Então você vê uma polêmica já bem posterior contra a hierarquia eclesiástica. Então isso dá para nós uma noção de qual período provavelmente esse escrito foi composto. No caso aqui, já onde o Apocalipse de Pedro, o gnosticismo já era conhecido como tal, e a igreja tinha uma estrutura hierárquica tal qual, de forma que eles aqui já dá nome de bispos, né, e diáconos. Então, só para dar uma noção para vocês de como que é importante essa questão dos apócrifos. Vou aqui encerrar a gravação para a gente poder fazer um momento de perguntas e respostas, porque